Olá, eu sou o Thales, sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje irei explicar um filme de fantasia chamado Deuses do Egito. No início dos tempos, o Egito era o berço de toda a vida, onde os deuses viviam junto com os homens em um paraíso que eles criaram. Os deuses eram altos, tinham ouro correndo em suas veias e podiam se transformar em qualquer monstro. O Egito então foi dividido entre dois irmãos. Osíris, o deus da vida, reinava todas as terras cercadas pelo Nilo, e Sete, que reinava o árido deserto e retirava a força de seu isolamento. Quando chegou a hora de Osíris coroar como novo rei seu próprio filho Horus, o deus do ar, o laço dos irmãos foi posto à prova juntamente com o destino do Egito. No dia da coroação, Horus se admira no espelho enquanto veste sua armadura, mas sua amada Hathor, deusa do amor, diz que ele está despreparado. Horus ama a deusa tanto que deu a ela o bracelete de 42 estrelas que a protege dos demônios que a perseguem incansavelmente. Eles vão para a cerimônia onde todos os deuses se reúnem e todas as pessoas celebram lhes oferecendo presentes. Osíris diz aos adoradores que todos são iguais independentemente do valor de suas ofertas, visto que todas terão um lugar no pós-vida. Ele chama seu filho Horus e se prepara para coroá-lo rei do Egito, mas a cerimônia é interrompida quando o irmão do rei aparece na multidão. Ele desafia Osíris para um embate pela coroa e faz com que um buraco apareça no estômago de seu irmão usando um objeto cortante. Sete se declara o novo rei e decide mudar a regra sobre o pós-vida, onde agora os mortais terão que comprar sua entrada com riquezas cada vez maiores. Vendo seu pai perder a vida em seus braços, Horus pega um longo objeto cortante e vai para cima de seu tio. Infelizmente, Sete está levando a melhor no embate, então ao perder o controle, Horus se transforma em sua verdadeira forma, levando Sete a fazer a mesma coisa. Os dois começam um embate em pleno ar. Esse embate derruba várias das estruturas gigantes, fazendo com que todas as pessoas corressem. Sete ordena que seus servos usem os escudos para refletir feixes de luz em Horus, bloqueando sua visão. Ele aproveita a oportunidade e acerta seu sobrinho continuamente, enviando Horus para trás, que cai fraco no chão. Sete caminha em sua direção e afirma que Horus não serve para ser rei. Ele então põe as mãos nos poderosos olhos de Horus e os pega para si mesmo. Antes que Sete possa tirar a vida de seu sobrinho, Hathor intercede e se ajoelha como um gesto de lealdade em troca da vida de seu amado. Depois que Sete se tornou rei, muitos deuses tentaram bater de frente com ele, mas pagaram com a própria vida. Já os mortais, muitos se tornaram servos sem sequer receber um valor qualquer. Horus, agora sem visão, partiu para o exílio, o que desapontou muitos fiéis. Beki é um rapaz que se recusa a ser servo e foi capaz de escapar de seus mestres. Ele chega em frente ao palácio onde sua amada Zaya é mantida como serva pelo arquiteto-chefe que trabalha para Sete. Ele é bom em pegar coisas que pertencem a outras pessoas e planeja levar Zaya embora, mas ela diz a ele que não fará nada porque o país inteiro está em condições difíceis. Ela quer que Beki pegue os olhos de Horus de Sete, pois acredita que o deus é o único que pode libertar o povo do Egito. Zaya mostra a Beki a biblioteca do arquiteto e o rapaz encontra uma planta da pirâmide de Sete, onde ele esconde as origens de seus poderes. Ela também mostra a seu amado as plantas do cofre, onde o arquiteto colocou numerosas armadilhas para impedir que qualquer pessoa pegue os tesouros de dentro. À noite, Beki segue as carroças do tesouro do topo do telhado e assim consegue pular dentro delas. As grandes quantidades de tesouros são depositadas dentro de um túnel secreto, assim levando Beki para dentro de uma câmara subterrânea, bem de frente ao olho de Horus. As armadilhas que guardam os tesouros mostram ser extremamente perigosas e qualquer erro seria o último erro para qualquer um. Mostrando ser bastante habilidoso, o rapaz chega à ponte final, mas ela começa a desmoronar, o forçando a correr rapidamente e pular em direção ao olho mágico de Horus, agarrando-o no último momento. Beki corre de volta para sua amada com a boa notícia, mas percebe que algo está errado. Infelizmente, o mestre de Zaya descobriu seu plano, porém Beki reage rapidamente e usa o olho de Horus para distrair os homens, dando a eles uma chance de correr. O rapaz pega os cavalos e corre do castelo, enquanto mostra à sua amada o tesouro que pegou. A celebração é interrompida quando Zaya é tocada no peito por uma flecha enviada por Sete, fazendo com que ela perdesse sua vida. Sem outra escolha, Beki vai ao templo onde Horus reside e tenta pedir a ajuda da divindade para salvar sua amada. Horus sente a presença de seu olho e exige que Beki o devolva, mas o rapaz se recusa a menos que o deus possa trazer Zaya de volta à vida. Ele tenta salvá-la, mas sem sucesso, então invoca Anubis, que leva sua alma para o submundo. Beki fica emocionalmente instável ao ver que Horus fez o oposto de salvar Zaya, mas é pego pela divindade e forçado a devolver seu olho. Depois de Horus recuperar sua visão, ele então pensa em tirar a vida de Beki, mas ao saber que o mortal viu o caminho para a pirâmide de Sete, Horus decide usar a ajuda dele e em troca promete trazer a Zaya de volta
volta caso ele consiga se tornar rei. Ao mesmo tempo, Sete descobriu que o olho de Horus foi tirado de seu cofre. Ele então envia um de seus servos para encontrar Horus e o mortal. Enquanto isso, Beck chega ao topo da montanha com Horus, onde ele busca seu avô Ra, o deus do sol. Por ter apenas um dos olhos, Horus não consegue se transformar, então ele reza para seu avô pedindo-lhe força e logo em seguida se transforma e voa até os céus, onde chega em um gigantesco barco espacial no topo do mundo. Nesse momento, o deus do sol Ra se prepara para enfrentar um enorme demônio chamado Apophis, que deseja consumir todas as criações. Ra envia diversas chamas contra o monstro, forçando-o a se distanciar. Em seguida, Ra deixa claro que não irá se envolver nos problemas que estão acontecendo. Ele vê todas as vidas como iguais, uma vez que são todas suas criações. Porém, ele permite que Horus pegue a água da criação onde o barco navega, mesmo ciente da intenção dele de extinguir o fogo do deserto, dando um fim a Sete e assim se tornando o rei. Nesse momento, Sete consegue vencer todos os deuses que se voltaram contra seu reinado e ele diz que agora começará sua colheita. Em seguida, vai até a deusa Néfitis, que tenta escapar, mas Sete pega suas asas. Beck e Horus voam de volta para a terra e caem no chão, mas antes que possam se recuperar, eles são surpreendidos pelos lacaios de Sete na cachoeira. Horus é capaz de ir contra eles facilmente e mesmo sem acesso a todo o seu poder, ele dá fim a eles um por um. No entanto, num momento de distração, um dos servos o acerta com uma pedra, fazendo Horus cair do penhasco no rio. Sem pensar duas vezes, Beck pula no rio e consegue acordar Horus para assim se salvarem da queda. O lacaio que se salvou conta a Sete sobre Horus ter feito um trato com um mortal para reviver sua amada. Logo em seguida, Sete tira a vida desse lacaio. O deus então ordena suas funcionárias para irem atrás de seu sobrinho e do mortal. Hathor está secretamente cuidando de seu amado e vê que Horus não está mais no templo de seu pai, mas ela é descoberta por Sete, que a estava espionando. Eles discutem e Hathor tira sua pulseira, então um portal se abre e vários demônios a levam. Depois, ela rapidamente põe a pulseira de volta, se salvando e indo para algum lugar longe de Sete. Ela agora está à procura de Horus. Enquanto isso, Beck percebe uma tempestade de areia vindo, mas na verdade são as funcionárias de Sete montadas em suas serpentes gigantescas. Os dois começam a correr, pois Horus não tem energia suficiente para encará-las. As cobras gigantes perseguem-nos, destruindo tudo pelo caminho, e quando se aproximam, elas cospem fogo, fazendo os dois se esconderem e rastejarem para dentro das trincheiras. Horus tenta atacar a serpente usando seu longo objeto cortante e consegue prender o monstro temporariamente atravessando sua mandíbula. Porém, a funcionária vai para cima dele, fazendo com que ele recue. Beck então diz que serviria como isca para atrair uma das cobras, enquanto ele a acerta em algum ponto fraco. O rapaz corre em direção ao templo e chama a atenção da funcionária de Sete, fazendo com que a cobra o persiga até bem perto enquanto cuspia fogo. Assim, Horus é capaz de alcançar o monstro subindo em suas costas, emboscando a funcionária e amarrando-a à besta. A cobra então perde o controle e cai do alto do penhasco. Todo o local começa a desmoronar e os dois correm bem a tempo, quando então vem Hathor, que conseguiu encontrá-los. A deusa caminha tranquilamente em direção à cobra gigante enquanto a funcionária de Sete ordena que o monstro a queime. Surpreendentemente, a criatura se recusa a ouvir, pois ela foi hipnotizada pela deusa. Hathor então ordena o monstro a se queimar e a criatura começa a cuspir fogo em seu corpo, tirando sua vida e de sua mestra. Beck revela a Hathor que eles planejam entrar na pirâmide de Sete e assim eliminá-lo. A deusa diz que o plano não funcionará, pois a esfinge está dentro da pirâmide e a única maneira de passar por ela é respondendo ao seu enigma. Mas Horus diz que irá pedir a ajuda de Thoth, o deus da sabedoria. Em seguida, eles se aventuram por um pântano e acabam chegando dentro das raízes de uma árvore gigante onde veem vários clones da divindade trabalhando juntos. Horus quer que o deus da sabedoria os ajude a derrotar a esfinge, mas ele se recusa, alegando que seu trabalho é muito mais importante. No entanto, Beck usa da vaidade do deus contra ele, alegando que ele está com medo de responder errado ao enigma da esfinge. Não resistindo ao seu ego, a divindade aceita o desafio e Horus elogia Beck por seu raciocínio rápido. O grupo cruza o deserto até chegarem em frente à pirâmide, onde todas as pedras mudam a todo tempo. Felizmente, Beck é capaz de se lembrar da planta da biblioteca e escolhe a abertura correta, entrando na pirâmide mágica. Com uma incrível habilidade, ele corre sobre as escadas que se desfazem em areia sob seus pés até conseguir alcançar a roda no centro e fazer tudo parar. Eles se aventuram mais fundo na pirâmide
pirâmide até chegarem num corredor onde a esfinge surge do solo. A criatura testa o grupo com um enigma complicado. Eu nunca fui e sempre poderei ser. Ninguém jamais me viu ou verá, mas sou a certeza de todos os que vivem e respiram. Quem sou eu? O deus da sabedoria responde de imediato. No entanto, sua resposta estava incorreta, então a esfinge tenta acertá-lo e acaba jogando Horus contra a parede. A divindade tenta várias respostas diferentes, enquanto a criatura fica mais feroz, até que ele consegue acertar a resposta. Você é o amanhã, fazendo assim a esfinge recuar. Eles se aproximam do poço que dá no centro da terra, onde Horus pretende jogar a água da criação, mas Horus e Hathor acabam sendo pegos por uma armadilha. Sete aparece e tira o cérebro do deus da sabedoria enquanto todos assistem. Beck tenta despejar a água da criação no poço, mas Sete o impede, dizendo a ele que Horus mentiu sobre trazer Zaya de volta, já que ninguém tem o poder de fazer isso. Beck hesita ao perceber que foi ludibriado e Sete tira a água de suas mãos, despejando-a no chão. Sete então vai embora, fazendo todo o edifício desabar em cima deles. Felizmente, Horus é capaz de se libertar no último momento e protege a todos dos destroços caindo. O mortal fica extremamente triste com Horus por lhe enganar usando falsas promessas. Hathor vê isso e, para tentar corrigir tudo, invoca Anubis. Ela tira sua pulseira e a dá para Beck para ele dar a Zaya e assim ela poder passar pelos portões do pós-vida. Horus tenta impedir sua amada, mas ela lhe dá um último beijo antes de ser levada pelos demônios. Antes de Zaya ser julgada nos portões finais, Beck aparece bem a tempo de salvar sua amada de ser destruída para sempre. Ao mesmo tempo, Sete combina em seu corpo todos os poderes que tomou dos outros deuses, incluindo o olho que tudo vê de Horus, o que o torna quase indestrutível. A divindade então vai até seu avô e revela seu desejo de se tornar imortal, mas a única maneira de realizar isso é devorando o pós-vida, depois de permitir que Apophis devore toda a criação. Ra tenta impedi-lo enviando chamas com seu longo objeto cortante, porém Sete, com os poderes de todos os deuses, fica ileso e acerta o deus Ra. Em seguida, ele pega seu longo objeto cortante e atinge Ra com seu próprio poder, o que o faz cair no espaço, libertando assim o caos sobre o Egito. Nesse momento, Anubis tenta desesperadamente salvar o reino usando seus poderes. Zaya então diz a seu amado para voltar para Horus, pois ele é a única esperança para restaurar a ordem no mundo. O jovem volta até onde está Horus e os dois decidem ir até Sete para detê-lo. Felizmente, uma carruagem voadora enviada por Nephthys aparece e assim eles são capazes de viajar rapidamente. Ao mesmo tempo, Sete voltou com o objeto cortante de Ra e agora ele atrai Apophis para o rio Nilo, permitindo que o monstro devore tudo pelo caminho. Horus pousa na pirâmide e tenta partir para cima de seu tio. Os dois começam um embate, mas Sete logo envia Horus ao chão. Antes que Sete possa eliminar seu sobrinho, Beck aparece por trás e o impede usando uma corda. Isso desestabiliza a divindade, que se transforma e vai para cima do rapaz. No entanto, Beck consegue pegar o olho de Horus. Ele joga o olho em direção a Horus para que ele possa recuperar seu poder, mas ao mesmo tempo ele desliza pelo telhado para uma grande queda. Horus então decide salvar seu amigo ao invés de pegar seu olho. A divindade se desculpa com o rapaz e surpreendentemente consegue se transformar no último momento, pegando o rapaz antes dele cair. Beck está surpreso que a divindade recuperou seu poder sem os olhos, mas Horus percebeu que o conselho de Ra sobre encontrar seu caminho se referia a ele proteger seu povo. Horus se transforma e voa em direção a Sete, e os deuses começam um embate novamente. Sete tenta acertar Horus usando o objeto cortante, mas não consegue. Os dois entram na imensa torre, causando enormes danos à estrutura. Horus consegue tocar Sete, que bate contra as paredes, quebrando suas asas e fazendo com que ele caia no chão enquanto a torre desaba sobre ele. Quando a poeira baixa, Sete fica muito danificado, então Horus se aproxima dele e o elimina usando o objeto cortante de Ra. A divindade voa em direção a seu avô, que está flutuando no espaço, e o revive ao dar a ele seu objeto cortante. O deus Ra vai imediatamente em direção a Apophis e o acerta com muitas chamas, fazendo o monstro se afastar de suas criações e correr da terra. Horus retorna à cidade e vê que um de seus seguidores encontrou seu olho. Ele caminha em direção a Beck apenas para ver o rapaz perdendo sua vida depois de uma dura batalha. Horus o leva para junto do corpo de Zaya. Neste momento, Ra aparece e diz que está em dívida com seu neto e diz que ele pode pedir qualquer coisa. Horus demonstra seu desejo de ver seu amigo e sua amada vivos e então Ra revive os dois. Beck e Zaya acordam e os dois se beijam cheios de alegria. Horus finalmente é coroado e se torna o novo rei do Egito, e ele muda a regra em relação ao pós-vida, dizendo às pessoas que elas não serão julgadas pelos tesouros que trazem, mas sim pelas boas ações que elas fizeram
fizeram em suas vidas. Após a coroação, Beck dá a Horus a pulseira de Hathor e ele, no mesmo instante, se transforma e voa para salvar a sua amada. Dragão. Esse filme conta a história de um papeleiro que vive uma vida normal com sua pequena família. De repente, algo muda suas vidas drasticamente. O filme começa no ano de 1917 na China, onde um homem chamado Liu vive na aldeia de Yunnan com sua esposa Yu e 2 filhos. Todos os dias, Liu trabalha como papeleiro para atender às necessidades de sua família. Um dia, enquanto ele estava no armazém, 2 homens vieram e tentaram fazer o dono da loja entregar todo o dinheiro. Como o dono da loja se recusou, os homens começaram a se impor. Liu, que estava assustado, então se escondeu para evitar problemas com os homens. No entanto, ele não conseguiu aguentar quando viu os homens implicando com o dono da loja e sua esposa. Finalmente, ele decidiu empurrar um dos homens. Liu encarou os 2 homens sem demonstrar qualquer resistência significativa e simplesmente continuou a se esquivar. Mesmo assim, os homens parecem ter sido muito danificados e acabaram perdendo suas vidas. O acontecido imediatamente causou muita fofoca entre os residentes, porque eles não esperavam que Liu derrotasse os homens sozinho. Todos então pensaram que ele era apenas sortudo. No entanto, este não é o caso com o investigador Xu Baijiu. Durante uma checagem nos restos dos homens, Baijiu descobriu que um deles era Yan Dongsheng, um dos 10 mais procurados das autoridades. As autoridades da localidade pareceram satisfeitas em saber disso e os moradores consideraram Liu um herói. Porém, Baijiu permaneceu desconfiado porque não conseguia acreditar que Liu pudesse derrotar acidentalmente tais formidáveis homens. Baijiu notou sinais de vazamentos no cérebro por causa de danos causados aos nervos nos restos de Yan Dongsheng. Ele concluiu que Liu era na verdade um artista marcial altamente qualificado que escondeu seu talento. Baijiu começou a investigar reunindo informações sobre Liu com os moradores. Por outro lado, Baijiu tinha que lutar contra dores que sofria. Ele utilizava agulhas de acupuntura inseridas em certos pontos para controlar os efeitos de substâncias danosas em seu corpo. Para confirmar sua hipótese, Baijiu então pediu permissão a Liu para acompanhar suas atividades diárias. Baijiu então começou a encontrar evidências de que Liu não era uma pessoa comum, por exemplo, como ele respirava com mais eficiência e sua técnica de aliviar o corpo para não cair no rio. No entanto, quando percebeu que Baijiu o observava, Liu fingiu ter caído no rio e foi imediatamente ajudado pelos residentes da vila. Mais tarde, Liu resolve revelar que tirou a vida de alguém num açougue 10 anos atrás, por ordem de seu próprio pai. Como resultado disso, ele ficou sob os, cuidados das autoridades por muitos anos, sem poder sair. Depois de ser libertado, ele estava determinado a mudar para uma vida melhor. No entanto, Baijiu ainda acha que alguém não pode mudar tão drasticamente quanto Liu. Além disso, ele podia perceber que Liu tinha uma grande quantidade de Qi, uma energia que apenas praticantes de artes marciais de alto nível possuíam. Baijiu então pede a ajuda de um de seus amigos para investigar um caso de vida retirada no açougue há 10 anos atrás. Seu amigo disse-lhe que ele deveria se lembrar do caso, pois os dois o haviam investigado. Todos os membros da família do dono do açougue tiveram suas vidas retiradas por um grupo de, eliminadores. Após uma investigação mais aprofundada, Baijiu descobriu a verdadeira identidade de Liu. Seu nome é Teng Long, o segundo em comando dos 72 demônios. Depois de descobrir que Liu é Teng Long, alguém muito procurado, Baijiu retorna imediatamente à central e vai aos juízes para obter um mandado para, tirar a liberdade de Teng Long. No entanto, quase todos eles atrasaram a emissão do mandado, alegando falta de provas. Um deles pediu abertamente uma, ajuda de custo de Baijiu para emitir um mandado. Enquanto esperava pelo mandado, Baijiu decidiu continuar a monitorar Liu em sua aldeia. O juiz que havia pedido a ajuda de custo informou ao mestre dos 72 demônios sobre o paradeiro de Teng Long e esperava receber uma recompensa. Ofendido pelo juiz insultando Teng Long, o mestre então revela que é seu pai e tira a vida do juiz com apenas um dedo. O mestre então
então envia seus homens para a vila de Yunnan para pegar Tenglong e acabar com a vila. Enquanto isso, Baijiu está a caminho da vila de Yunnan e 2 homens do mestre conseguem chegar à vila e pedir a Liu que revele sua verdadeira identidade. No entanto, como Liu não revelou sua verdadeira identidade, uma das, digamos, funcionárias do mestre, a senhora, tirou a vida de um aldeão para fazê-lo revelar quem ele realmente é. Quando a senhora estava prestes a tirar a vida de outro cidadão, Liu a parou e finalmente revelou sua verdadeira identidade como um formidável mestre das artes marciais. Em seguida, ele começou um embate contra os 2 funcionários de seu pai. A vila inteira ficou muito surpresa ao ver Liu, que era conhecido por ser inocente, se transformar em um grande guerreiro que poderia tirar a vida de um dos 72 demônios. Yu não pôde evitar ficar sem palavras ao ver a mudança drástica de seu marido. Depois disso, Liu levou a senhora para continuar o embate em outro lugar. A senhora perseguiu Liu e o encarou no curral dos búfalos. Eles se envolveram em um embate caloroso no qual, no final, Liu foi capaz de enviar a senhora ao chão. Os búfalos então passaram por cima dela, fazendo-a quase cair no rio. Quando Liu tenta salvá-la, a senhora diz a ele que ele ainda é Tenglong e cai no rio. Depois disso, Liu volta para sua casa cheio de culpa por esconder sua identidade de sua família e dos moradores. Liu então revelou um acontecido que se tornou um momento decisivo em sua vida, quando ele estava terminando a existência de uma família no açougue. Ele viu um dos adultos em fase de crescimento muito danificado olhando para ele com lágrimas nos olhos. Sua consciência foi agitada e desde então ele decidiu acabar com sua vida como um, digamos, retirador de vidas e começar uma nova vida como uma pessoa melhor. Não muito depois, Baijiu veio com uma autoridade e contou a Liu sobre a investida dos 72 demônios que pretendiam acabar com a vila de Yunnan e pegar Liu. Todos os aldeões, incluindo a esposa e os filhos de Liu, tiveram que ser levados para algum outro lugar por precaução. Enquanto isso, Baijiu, que agora começa a simpatizar com Liu e pensa que ele realmente mudou, decide ficar na aldeia. Usando seu conhecimento de fisiologia e acupuntura, Baijiu então elaborou um plano para fingir que Liu perdeu sua vida. No entanto, o plano falhou, pois eles tinham apenas 15 minutos para fazer Liu parecer sem vida e Baijiu teve que reanimá-lo imediatamente. Por não conseguir prever a hora da chegada dos funcionários do mestre, Baijiu teve que reviver Liu na frente dos membros dos 72 demônios. No entanto, inesperadamente, Liu removeu seu próprio braço esquerdo e anunciou que havia cortado todas as relações com eles. Os 72 demônios aceitaram a declaração de Liu e decidiram que ele não fazia mais parte deles. Mas o problema não termina aí. Um dos 72 membros disse a Liu que ele deveria se encontrar diretamente com o mestre que o esperava em sua casa. Quando eles voltaram para casa, descobriram que o mestre estava com a família de Liu. O mestre então disse a Liu que permitiria que ele deixasse os 72 demônios após retirar a vida de Xiao Tian, seu filho. Ouvindo isso, Liu então ficou emocionalmente instável e partiu para cima do mestre com apenas uma das mãos. Os dois travaram um embate acirrado no qual Liu usou um objeto cortante contra o mestre, mas nenhuma de suas tentativas o atingiram. O mestre, que possui uma enorme quantidade de Qi, usa sua energia para se proteger de objetos afiados. Por outro lado, Baijiu, que assistia ao embate, se infiltrou na casa de Liu por um buraco para ajudá-lo. Baijiu enfiou agulhas de acupuntura nos calcanhares do mestre debaixo do chão para cortar alguns dos nervos que enfraqueceriam suas defesas. Porém, o mestre percebeu isso e imediatamente foi para cima de Baijiu. Apesar de receber um grande dano no peito, Baijiu ainda conseguiu lançar agulhas de acupuntura no pescoço do mestre, o que cortou vários outros nervos. Consequentemente, suas defesas continuaram a enfraquecer. O grande embate entre Liu e o mestre continuou fora da casa com chuva forte e trovões estrondosos. Quando Liu caiu desamparado e o mestre estava prestes a desferir o último movimento, Baijiu cravou a última agulha no pescoço dele, e ela agiu como um para-raios, fazendo com que o mestre perdesse sua vida ao ser atingido por um raio que o carbonizou. Baijiu anunciou que o caso foi encerrado e deu seu último suspiro. Depois disso, a família de Liu voltou para casa e ele voltou a levar uma vida normal com sua esposa e filho.